Apple corta desempenho de iPhones mais antigos, comparação entre Google Maps e Apple Maps, Facebook contra fake news, 5G chegando aí, Google tentando ser malandra na Windows Store e uma falha no HomeKit da Apple. Esses são os destaques deste Hoje no Tecmundo que está começando. Lembra de deixar o seu like se você gostar desse vídeo e fica ligado que irá de ficar atualizado. A gente não vai voltar tanto no tempo hoje. A gente vai para 21 de dezembro de 2012. Nesse dia, o clipe de Gangnam Style do Psy se tornou o primeiro vídeo a atingir 1 bilhão de visualizações no YouTube. Quem dera ter um Hoje no Tecmundo com 1 bilhão de views, hein? Ajuda nós! Então, há algumas semanas surgiu uma discussão no fórum Reddit de que a Apple estaria intencionalmente reduzindo o desempenho dos processadores dos iPhones 6 e 6S para esconder um problema de bateria. Agora a empresa confirmou a prática e explicou o que está rolando. Ela disse para o site The Verge que as baterias de íon lítio vão perdendo a capacidade em algumas condições específicas, como frio, baixa carga ou à medida que envelhecem ao longo do tempo. Isso pode resultar no desligamento inesperado de um aparelho. Por isso, a empresa diz que lançou um recurso para os iPhones 6, 6S e SE para suavizar os picos instantâneos somente quando necessário. Isso para evitar que o dispositivo seja desligado inesperadamente durante essas condições. Isso vai ser levado também para o iPhone 7 e outros produtos. Ou seja, a defesa da Apple é que isso é feito para que as pessoas consigam usar um iPhone que não é o mais recente sem problemas. Você aí usa um iPhone já com um certo tempo? Compartilhe a sua experiência com a gente. Um cartógrafo passou um ano inteiro estudando mapas e comparando várias regiões. Ele chegou à conclusão de que o Google Maps está mais avançado que o Apple Maps. Esse camarada se chama Justin O'Byrne e ele constatou que, apesar de os mapas da Apple melhorarem bastante, o Google Maps ainda continua imbatível em praticamente todos os quesitos. O primeiro diferencial é que a Google usa imagens via satélite e os famosos carros com câmeras embutidas. Já a Apple pega uma base de dados de uma parceira como a TomTom. O segundo diferencial é a capacidade da Google de preencher os quarteirões com as estruturas construídas, o melhor uso de cores para identificar áreas verdes ou lagos, a preocupação maior em mapear áreas rurais ou pequenas cidades, os marcadores de estabelecimentos e até a disponibilização de estruturas mais complexas de forma realista são algumas das qualidades apontadas nesse estudo. A combinação das técnicas de coleta de imagens e o uso de inteligência artificial também são elogiados. O Facebook está com novos recursos para lidar com as notícias falsas, as fake news. A rede social estava usando até agora um sistema que identificava e marcava um conteúdo suspeito como falso, e aí pessoas de verdade tinham que conferir cada um desses alertas. Mas esse processo é longo e acaba atingindo muitas vezes artigos que, na verdade, se focam em derrubar ou explicar as tais notícias falsas. Então o Facebook aperfeiçoou a sua ferramenta de artigos relacionados e incrementou as punições para quem publica repetidamente conteúdo de teor duvidoso. As fake news continuam perdendo quase que totalmente a preferência na hora dos algoritmos do portal escolherem o que é exibido na sua linha do tempo. Só isso já fez com que o número de compartilhamentos de notícias falsas caia drasticamente em relação ao tratamento tradicional desse tipo de material. Para completar, o internauta recebe um alerta quando for compartilhar um link com informações erradas ou não confirmadas, explicando que o material não é de confiança e colocando uma barreira extra antes que esse conteúdo se espalhe na rede. Você aí tem sentido diferença na quantidade de fake news no seu Facebook? Fala pra gente! Foram definidos os padrões de especificações técnicas para equipamentos e redes do 5G. Isso aconteceu durante uma reunião em Lisboa com os membros do 3GPP, o projeto de parceria de terceira geração, em uma tradução livre. Esse foi um passo importante porque fábricas e fornecedoras já sabem exatamente o que produzir e entregar. O 5G terá bandas em espectro de baixa frequência entre 600 e 700 MHz, médio alcance com 3,5 GHz e alta frequência em 50 GHz. Até junho de 2018, devem ser definidos os padrões do chamado Standalone 5G, que será o substituto da rede 4G LTE e vai aproximar ainda mais os consumidores desse serviço.
Olha só, a Google tentou ser malandrinha na loja do Windows e até conseguiu, mas foi por pouco tempo. A empresa disponibilizou o navegador Chrome dentro da Windows Store, mas tinha uma sacada aí. Em vez de colocar o aplicativo para baixar, o botão de download era um atalho do link para o instalador. Desse jeito, não precisava nem abrir o Edge, que é o navegador da Microsoft. A Microsoft explicou que o instalador foi removido porque ele viola as políticas da loja. Pelo seguinte motivo: tem uma versão do Windows 10 que é o Windows 10S. Ela é mais simplificada e direcionada para estudantes. Por causa dessa versão, qualquer navegador que seja disponibilizado na Windows Store deve obrigatoriamente usar motores de HTML e JavaScript fornecidos pela Microsoft. O Chrome usa uma renderização baseada na tecnologia Blink, então ele teria que ter uma versão totalmente nova para se adequar. Um site revelou que o HomeKit da Apple tinha uma falha que deixou travas e câmeras vulneráveis por um mês. A página em questão é a VentureBeat e ela conta que no último mês de outubro, um desenvolvedor descobriu uma falha nessa plataforma de automatização de casas da Apple. Esse desenvolvedor descobriu que o HomeKit compartilhava listas de acessórios e chaves de criptografia de maneira insegura, primeiro em dispositivos Apple Watch. Aí um malfeitor poderia se aproveitar disso e controlar todos os acessórios do HomeKit como se fosse o dono de uma residência. Esse desenvolvedor chamou a atenção da Apple durante um mês, mas a empresa não resolveu o problema e ainda levou a situação para o iOS. Ele diz que insistiu em contatar a empresa, mas não teve resposta. Até que ele finalmente conseguiu um contato próximo da equipe de segurança da Apple, que implementou uma solução temporária até o lançamento do iOS 11.2.1, que solucionou de vez o entrave. O detalhe dessa história é que esse desenvolvedor disse que teve uma resposta mais rápida da equipe de relações públicas da Apple, não da equipe de segurança. Por isso que desenvolvedores expõem falhas no Twitter, ele concluiu. Gostou do vídeo? Deixe seu like e comece a receber mais recomendações de vídeos como esse para assistir. Se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito, lembrando de clicar no sininho para receber notificações de conteúdos novos. Todos os links das notícias que a gente comentou aqui estão na descrição. Clique neles e confira mais detalhes no site Tecmundo. Essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. A gente volta amanhã. Até lá!